Oi pessoal, tudo certinho? Tudo beleza? Vamos para nossa aula de geografia. Só que, gente, antes vamos rever lá os exercícios da última aula. Eu sei que nós fizemos a correção lá no nosso encontro online, tá? Mas infelizmente nem todos puderam participar. Então eu vou deixar a correção aqui para os demais, tá? E você aí que já participou dessa correção, você pode pular então essa parte, ou se você quiser rever, bora lá então. Então, lá na página 202, nós temos ali aqueles dois mapinhas e era para vocês responderem as questões referentes a eles. Quais são os biomas apresentados ali no mapa 1, né? Quais são os biomas lá da região sudeste? É o Cerrado, a Mata Atlântica e a Caatinga. Quais atividades econômicas que estão representadas no mapa 2? Nós temos a agricultura, quais são as atividades da agricultura dali? A cana-de-açúcar, a laranja e o café. E nós temos também a pecuária bovina, certo? Lá na página 203, então, nós temos ali também aquelas duas imagens, né? Quais são as características do relevo ali da segunda imagem? Então, nós temos aqui a presença da mata nativa, pouca interferência humana e muitas inclinações acentuadas, certo? Então, você acha que seria possível construir casas nessa área? Então, ali também é a letra B, a número 2, é uma resposta pessoal, né, pessoal? Mas vamos parar para pensar aqui o quê? Que ali é uma área bastante fechada de mata, certo? Além do perigo de se construir em um morro que tem toda aquela questão do desabamento, como as crianças falaram lá no nosso encontro online, certo? E também é difícil se construir a casa ali no meio de uma floresta fechada daquela forma. Lá na página 204 nós temos o quê? Nós temos aquele mapa que nos mostra a concentração da população e onde a maior concentração está localizada ali na região sudeste. Vejam como os pontos estão bastante vermelhos, bastante forte, né? E na sua opinião, por que essa região se concentra a maior população brasileira? Então, gente, vamos relembrar aqui o que? Ali na região sudeste, a grande quantidade de indústrias, comércio e outros serviços, e isso atrai o quê? Bastante pessoas, por quê? Porque elas vão em busca de emprego, certo? Ali na página 205 nós temos então aquelas questões que são pessoais. Lá na página 207, então, era para vocês marcarem quais povos que formaram a população da região sudeste. E nós temos então quais? Todas aquelas opções, né? Os indígenas, africanos, europeus e asiáticos. E o número 2 era uma resposta pessoal. Bom, pessoal, então agora que nós relembramos ali aqueles exercícios, né? Eu vou começar a aula de hoje, então, relembrando sobre isso, sobre essa grande concentração de pessoas que moram ali na região sudeste, né? Então, ali a região sudeste tem muitas indústrias, isso concentra muitas pessoas, né? Porque elas vão em busca de emprego. E ali, então, a região sudeste é uma área bastante desenvolvida economicamente, né? Então, é a região mais desenvolvida do nosso país. E além também de ser a região mais populosa, certo? E urbanizada também, né? Então, o que isso quer dizer? Que há muitas cidades, certo? E, gente, pensando nisso, né? Então, ali na região sudeste concentram grandes cidades. Então, nós vimos o quê? Que há muitos empregos, né? Muitos serviços, comércios, escolas, bancos, lojas, hospitais. Lembra que nós vimos? Além das indústrias. Então, pensem lá. Morar numa cidade grande, né? Nós não moramos numa cidade grande. A nossa cidade não é uma cidade grande. E o que vocês acham? Vocês acham que é bom morar lá? Será que só tem coisas boas? O que vocês acham? Vocês acham que não tem nenhum problema numa cidade grande? Ou se tem problema, quais problemas são esses? O que vocês acham? Quero saber a opinião de vocês sobre isso. Bom, gente, então você aí que falou, não, prof, não tem só coisa boa não. Deve ser bom? Opinião de cada um, né? Só tem coisa boa?
tem muitos problemas também, né? O que que aconteceu, gente? A região, ela cresceu de forma muito rápida, certo? Então, imagine nós aqui de boinhas, na Lagoinhas, e de repente um monte de gente vem morar pra cá, né? Assim, né? Tudo de uma vez, não tipo tudo de uma vez, né? Mas vem bastante gente de uma vez, demora um pouquinho, vem mais gente, vem, gente. O que que acontece? A cidade ela acaba crescendo sem planejamento, tá? E isso ocasiona o quê? Muitos problemas. Por quê? Onde que essas pessoas vão morar? Tem casa para todo mundo? Vamos pensar, tem serviço para atender todas essas pessoas? Então, tem postos de saúde para atender elas? Tem escolas para atender, hospitais? O que vocês acham, hein? E agora vamos pensar assim, tá bom, não tem casa para todas essas pessoas, onde que elas vão morar? Elas vão arrumar um jeito de morar, né? Aonde? E ali naquele lugar que elas forem morar, será que as condições vão ser boas? Então vai ter rede de água, né? Então vai ter água encanada lá, certinho, direitinho, vai ter a rede de esgoto também, né? Então, para onde que vai tudo esse esgoto? Vai lá onde que deve ir certinho, certo? Para não ir lá pro rio, pra natureza, para contaminar tudo? Será? O que vocês acham? E meio de transporte? Será que vai ter um meio de transporte para todas essas pessoas? Né? Pensando assim, elas precisam pegar ônibus para ir trabalhar ou para ir, né, para algum lugar. Vai ter ônibus para atender tudo isso? Se antes era isso aqui, agora é tudo isso aqui. Vai ter esse serviço para atender tudo isso daqui? O que vocês acham, hein? Então eles não vão de ônibus, porque eles vão de carro. Então pensem, as ruas antes atendiam isso aqui de carro, né? Tinha só isso de carro nas ruas. Agora tem tudo isso. O que vai acontecer com o trânsito, hein? Então, gente, é isso mesmo. Então, pense em todas essas questões e é isso que acontece, tá? Então, isso que acontece que aconteceu com muitas cidades que cresceram de forma muito rápida, sem planejamento, e isso também acontece bastante com as cidades grandes, tá? Então elas acabam não tendo esse planejamento e o que acontece? Falta de moradia para as pessoas, né? Elas não têm a água encanada delas lá, o esgoto também. Então, para onde que vai esse esgoto? Para onde vocês acham que vão, hein? Não tem escola suficiente, né? Não tem hospital, não tem meio de transporte. E o emprego, né, pessoal? Então, será que todo mundo que vai lá para aquela cidade consegue emprego? Então, o desemprego também cresce. E com isso cresce o quê? A violência, né, pessoal? Porque aí, né, nós sabemos que é aquelas pessoas que a gente que forma, né? Não tem emprego, precisa comer, tá passando fome e muitas resolvem agir como, né? Roubando, assaltando e nisso a violência vai crescendo, certo? Culpa, né, disso. Claro que nós sabemos também que tem pessoas que agem dessa forma, mas por quê? Não porque está passando necessidade, né? Porque gosta do negócio. Então, há casos e casos, certo? Então, tem também a questão de drogas, né? Então, muitas pessoas acabam indo vender drogas, isso também aumenta a violência, né? Então, tem toda essa questão, certo? Então, quando tem muito desemprego, espera-se que ocorra muito o quê? Muita violência também, muitos assaltos, muitos roubos e assim vai, né, pessoal? E o que mais que nós temos? A questão do meio de transporte que eu falei, né? Então não vai ter meio de transporte, não vai ter ônibus suficiente para todo mundo. Então pensa lá, né? Nós temos, sei lá, 5 ônibus e vai atender um monte de gente. O que esse povo vai ter que fazer para entrar nos ônibus? Vão ter que se enfiar. Já viram aquelas imagens lá das pessoas se enfiando nos ônibus, né? Ou nos metrôs, nas cidades que tem metrô? Falta as pessoas saírem em cima dos ônibus também, certo? Ou então, o que acontece?
né, com uma grande quantidade de carros, né, lá nas ruas, aquilo que eu falei, né, tinha isso aqui de carro, daqui a pouco tem tudo isso de carro, certo? Então, gente, todos esses problemas aqui são questões novas para vocês? Vocês nunca ouviram falar, vocês nunca viram nas notícias as cidades que sofrem com essas questões? Bom, o que mais que nós temos, tá? Antes de nós finalizarmos essa questão dos problemas, nós temos também a poluição, porque vejam lá, se essas pessoas não têm um lugar adequado para morar, onde que elas vão jogar o lixo delas? Vai ter a coleta de lixo, hein? Elas vão ter consciência de jogar o lixo no lugar correto? E outra coisa, se vai ter mais automóveis nas ruas, certo? Então, se vai ter mais carros, se vai ter mais ônibus, o que vai acontecer com o ar, né? Com automóveis, vai ter mais, então, poluição, né? Então, esse aí é um outro grande problema ali das cidades grandes. Bom, então agora que nós vimos todos esses problemas, será que tem solução? Será que tem como ajudar todas essas pessoas, todos se organizar, ter esse planejamento? O que vocês acham? Bom, então lá na página 210 nós temos ali esses problemas e temos ali algumas soluções para esses problemas. E eu quero que vocês façam o quê? Registrem lá no caderno de geografia de vocês, tá? Com as palavras de vocês, a solução dos problemas que já aparecem ali, né? Que nós temos 2, mas eu quero que vocês acrescentem lá também a solução para a poluição. Então, o que pode ser feito para diminuir a poluição, certo? Para melhorar esse problema. E outra solução é para a violência. O que será que pode ser feito para diminuir a violência lá nas cidades, tá, pessoal? Então, registrem aí no caderninho de vocês, beleza? E daí, gente, lá na página 212, o que nós temos? Nós temos uma música lá que vai falar sobre o quê? Sobre um outro problema que as cidades grandes apresentam, principalmente lá na região sudeste, que é um problema social. Do que será que se trata isso? Então, para isso, nós precisamos ouvir essa música. Então, gente, olha, vamos fazer o seguinte, acompanhem, tá? A música ali lendo a letra lá da página 212, ok? Vamos lá que é bastante interessante. A favela nunca foi reduto de marginal. A favela nunca foi reduto de marginal. Ela só tem gente humilde marginalizada, e essa verdade não sai no jornal. A favela é um problema social. A favela é um problema social. Sim, mas eu sou favela, posso falar de cadeira. Minha gente é trabalhadeira e nunca teve assistência social. Mas só vive lá, porque para o pobre não tem outro jeito. Apenas só tem o direito ao salário de fome, uma vida normal. Bom, gente, então agora que vocês ouviram, né, e leram junto ali a letra da música, o que vocês acham? Gente, pra vocês, o que é favela? Quando alguém fala assim, favela, o que vocês pensam, tá? Vocês pensam no que exatamente? Tá, pensando nisso, né? Então, vocês pensam o quê? Pensam lá nos morros? Vocês pensam o quê? Vocês pensam em violência? Mas vocês pensam também nas pessoas que moram lá? Como são essas pessoas, hein? Nos trabalhadores que tem ali naquela região? Vocês pensam em tudo isso? O que é importante a gente pensar? Que as favelas, né, pessoal, não é só aquilo que a gente vê lá na televisão, né? Que é o quê? Troca de tiro, né? Violência, que nós vemos bastante isso na televisão, certo? Tráfico de drogas. Então, será que a favela só tem isso? Será que não tem os trabalhadores, não tem as pessoas do bem, as pessoas que lutam lá no dia a dia para conseguir
pagar as contas, para conseguir alimentar a família, né? Será que não tem uma família que se ame, que se cuide? Então a gente tem que pensar em tudo isso, né, pessoal? Lembrem que o quê? As pessoas e os lugares, né, nem tudo é só mal e nem tudo é só bem, né? Existem os dois lados da moeda, né? As duas situações. Então, gente, nós temos que cuidar com o que nós pensamos sobre isso, né? E não ficar preso só naquilo que aparece lá na televisão sobre violência, sobre todo esse lado negativo que aparece sobre as favelas. Vocês conhecem alguém ou vocês já moraram em uma favela? Né? Vamos pensar assim, gente, o que é uma favela, né? Não é só aquele lugar que é invasão, né? Ou que são os morros, né? As favelas acabam sendo o quê? Elas acabam sendo muitas vezes privadas do quê? Dos serviços básicos, tá? Então, quais serviços, né? Então, coleta de esgoto, educação, moradia, saúde, o saneamento básico, né? Que é aquilo que nós vimos lá sobre ter a água encanada, sobre ter a coleta de esgoto. Então, tem que pensar que essas pessoas vivem ali nessa realidade, né? Mas elas vivem nessa realidade. Será que elas não trabalham? Será que elas não existem aquelas pessoas trabalhadoras, né? O que vocês acham? E o que essa música nos traz? O que vocês pararam para pensar sobre essa música, né? Essa música é de Seu Jorge, como vocês puderam ouvir ali, né? Um sambinha, e vejam lá o que ele fala, né? Ele fala então que o quê? Que ali na favela existe o quê? Gente que acaba sendo excluída da sociedade. Por que excluída da sociedade? Muitas vezes é preconceito, muitas vezes não tem a oportunidade, né? Porque não tem oportunidade? Às vezes não teve acesso à educação, não pôde ir para a escola, e isso acaba ocasionando o quê? Acaba tendo essa falta de oportunidade de emprego. Então, e nisso, então, já acaba, né, ocorrendo várias situações. Ele diz o quê? Que a favela é um problema social, né? Então, vejam lá, nós temos um problema, que é um problema social aqui. O que ele fala, então, gente? Que lá existem pessoas trabalhadoras, mas o que? Infelizmente, como que é o salário delas, né? O salário delas mal dá para matar a fome, certo? Elas não têm assistência, então elas não têm o quê? Esse cuidado que o governo deveria ter com toda a população. Então, ou seja, elas acabam sendo esquecidas, acabam sendo excluídas ali da sociedade. E vocês, o que vocês acham? Vocês concordam? Qual era o pensamento que vocês tinham dessas pessoas, desses moradores, tá? Então, respondam ali as questões da página 213, tá? E para finalizar, então, nós temos ali o amarrando as pontas, que é para retomar tudo que nós vimos nesse capítulo, que foi sobre o quê? Sobre a região sudeste, ok, pessoal? Bom, então é isso, tá, galerinha? Ó, um beijão para vocês e até!